Mulher e homem. Segunda parte. Talvez vos pergunteis então por que a mulher humana é a parte mais sensível. Por isso quero dar-vos imediatamente a resposta. A mulher constitui nas separações ou apartações a ponte entre o enteal e o espiritual. Por isso também a mãe primordial teve que surgir primeiro, antes que acontecessem ou pudessem acontecer outras apartações. E como ponte entre o próximo enteal mais elevado e o espiritual daí emanado, está sempre a mulher do respectivo plano que se apartou. Por esse motivo, ainda reteve em si uma parte especial do enteal mais elevado próximo do seu próprio plano, o que falta ao homem. A voz do povo também nisso fala certo, ao constatar que a mulher se encontra mais ligada à natureza do que o homem. A mulher encontra-se de fato mais ligada à natureza em todos os sentidos. Vós, conhecedores da mensagem, sabeis, porém, que a expressão ligada à natureza, outra coisa não significa senão a ligação mais estreita ao enteal. Assim é no grande lar da criação. Disso deveis extrair ensinamentos para vós próprios e transmiti-los sabiamente à vida terrena. De como podeis fazê-lo, dir-vos-ei hoje. Deixando de fazê-lo, não vos adaptais à vibrante harmonia do lar, de que sois hóspedes. E se quiserdes agir diferentemente e seguir outros caminhos do que aqueles que a própria criação vos mostra nitidamente, jamais podereis obter êxito. Jamais tereis a legítima alegria e muito menos a paz que tanto ansiais. Falhará e desabará tudo o que não vibrar no sentido e nas leis desta criação, pois então isso não somente perderá todo o apoio, como também criará correntes contrárias, que são mais fortes do que qualquer espírito humano e acabam sempre por derrubá-lo, bem como sua obra. Sintonizai-vos, pois, finalmente na perfeição da harmonia da criação. Então encontrareis paz e êxito. Antes de tudo, foi a mulher quem primeiro falhou nisso. A culpa, porém, é também principalmente do homem. Mas nem por isso deixa de ser menor, num milímetro sequer, a culpabilidade da mulher, que absolutamente não precisava guiar-se por ele. Cada um, sozinho, é responsável por si. O mal principal de tudo foi também aqui, outra vez, a subordinação voluntária ao raciocínio. A mulher da criação posterior devia formar a ponte do enteal para o espiritual. A ponte daquele enteal donde primeiramente se desprendeu o espiritual da criação posterior, e não daquele enteal que desceu ainda mais após a libertação dos últimos restos do espiritual, para aí formar a ponte para a materialidade e dar origem às almas de todos os animais. No valor da criação vem, portanto, na gradação descendente, em primeira linha, a mulher e depois o homem. A mulher da criação posterior, porém, falhou aí por completo, pois não se encontra naquele lugar que a criação lhe deu e determinou. A mulher conservou em si grande parte do enteal, não do inferior, e sim do mais elevado como ponte,
e devia permanecer acessível à vontade de Deus, como o próprio enteal, que sempre vibra somente na vontade de Deus. A condição evidente era que ela conservasse pura a parte enteal, pura para intuir a vontade divina, as leis da criação. Ao invés disso, ela abriu a intuição com a maior rapidez e facilidade para os artifícios sedutores de Lúcifer. E como a mulher, por suas peculiaridades de ligação com o enteal, é mais forte na criação do que a espécie espiritual mais grosseira do homem, sendo com isso determinante, ou digamos, dando o tom, no sentido mais literal da palavra, assim arrastou, brincando, o homem consigo para as profundidades. Por essa razão, também clamei para toda a feminilidade, em minha mensagem, que ela tem de preceder o homem na ascensão, pois esse é seu dever, porque jaz em sua capacidade. Não só porque com isso resgatará a culpa com que se sobrecarregou desde o início. Isso é um ato de graça por si, que reciprocamente, na vontade de ascensão, se desencadeia de modo automático. A mulher da criação posterior pôde, apesar de sua dádiva enteálica, cair tanto, porque, como última da sua espécie, se encontra mais distante da proximidade de Deus. Em compensação, tinha em si, na parte do enteal mais elevado, uma âncora forte onde podia se segurar. E, de fato, ter-se-ia segurado se ela apenas tivesse tido uma vontade séria para tanto. Mas o espiritual mais grosseiro existente nela quis de outra forma. E a distância da proximidade de Deus deixou-o triunfar. A mulher podia cair, mas não devia, pois dispunha de bastante ajuda ao seu lado. Nem aceitou os auxílios, pois não os utilizou. Contudo, no reino do milênio tem de ser diferente. A mulher modificar-se-á e viverá apenas de acordo com a vontade de Deus. Será purificada ou sucumbirá no juízo, pois recebe agora, diretamente na terra, a força de Deus. Com isso é anulada qualquer desculpa para toda a feminilidade. E toda mulher que pecaminosa e criminosamente ainda não tiver obstruído completamente sua parte enteal, tem de sentir a força de Deus e nela revigorar-se para um fortalecimento maior, segundo as leis vivas da criação. Mas somente aquelas que ainda são capazes de reconhecer gratamente a pressão da pura força de Deus como tal, receberão esse auxílio automático. Quem, no entanto, não puder ou não quiser senti-la mais, acabará definhando e não conservará por muito tempo a possibilidade de ainda chamar-se mulher. Perguntar-vos-eis, naturalmente, como pode ocorrer que diversas almas humanas possam encarnar-se na Terra alternadamente, uma vez como mulher e outra vez como homem. A solução não é tão difícil como pensais, pois uma verdadeira mulher, em todos os sentidos, nunca se verá na contingência de ter de encarnar-se como homem na matéria grosseira. Um tal processo é novamente apenas uma das consequências maléficas do domínio do raciocínio, por mais estranho que possa parecer.
A mulher terrena que se sujeita ao raciocínio calca com isso a sua verdadeira feminilidade. Esta fica subjugada uma vez que ela constitui a sensibilidade, que é emuralhada pelo raciocínio calculista, e com isso se atam fios do destino, fazendo com que uma tal mulher tenha de encarnar-se na próxima vez como homem, porque depois de tal recalcamento e emuralhamento, predomina apenas o espiritual mais grosseiro, e os fios, de acordo com a lei da criação, nem podem ser atados de outra maneira. Tais mudanças nas encarnações tornam-se então necessárias, porque tudo o que atinge o núcleo do espírito humano tem de se desenvolver. Principalmente a atual imitação anômala e, portanto, contrária às leis da criação do homem por parte do mundo feminino, bem como o acentuado trabalho do raciocínio, tende a acarretar consequências graves para a feminilidade, uma vez que nesses fatores residem transtornos da harmonia da criação. Todas essas calcam sua verdadeira feminilidade e teriam, por isso, na próxima vez, de se encarnar em corpos masculinos. Isso em si nem seria tão ruim, mas decorre dessa contingência que a alma feminina, nessa torção de sua missão, num corpo de homem, certamente pode atuar de maneira inteligente, porém apenas fisicamente. Nunca será um verdadeiro homem, espiritual e animicamente. É e permanece uma aberração. Tais processos de torções na criação aconteceram até agora, porém não serão mais possíveis no reino do milênio, pois então todas essas almas femininas que emuralharam sua feminilidade categoricamente não mais poderão se reencarnar na Terra, e sim cairão como inúteis no juízo, entre as massas que serão arrastadas para a decomposição. Todas elas estão perdidas, caso não se lembrarem ainda a tempo de sua missão de feminilidade e atuarem de acordo. O mesmo ocorre de maneira inversa. A alma de um homem que se inclinar sobremaneira para a espécie feminina, por efeminação de seu pensar e de seu agir, obrigar-se-á, por si mesma, através dos fios formados, para uma encarnação posterior num corpo feminino. Mas, em tal caso, também não é possível que tais almas possam tornar-se verdadeiras mulheres, por lhes faltar a parte enteal mais elevada, pertencente à feminilidade. Por tal motivo, muitas vezes se encontram na Terra homens com predomínio de atributos femininos e mulheres com predomínio de atributos masculinos. A espécie de suas almas em ambos não é legítima, mas sim torcida e inútil na própria criação, salvo nas possibilidades de reprodução quanto à matéria grosseira. Decisivo e fundamental para todo o seu ser é, nesse caso, também a primeira resolução do germe espiritual, a qual, aliás, não sucede conscientemente, mas somente reside num impulso interior que desperta. Caso tal impulso conduza a atividades mais delicadas, então está decidida a essência do germe espiritual para o feminino, pois ele retém ou conserva uma parte do enteal mais elevado, do qual se desliga ou aparta.
Caso se incline para uma atuação mais grosseira, ativa ou positiva, então separa-se gradualmente a parte delicada e mais fina do enteal mais elevado, de modo completo, e fica para trás. Sim, é automaticamente expulsa, de forma que, para tal germe espiritual, fica basicamente decidido o masculino. Cumpre-se também aqui para o espiritual, logo de início, a garantia da única decisão livre, que é chamada livre-arbítrio. Mulher, o que já diz a palavra em si como conceito concentrado e irradiante de pureza, graça e anseio para as alturas luminosas. O que deverias ter sido, ó mulher terrena, de grandioso, de elevado e de nobre, e o que fizeste de ti própria. Já nem podes mais intuir que esse tão querido jogo social de querer sobressair e parecer desejável, que cada palavra, sim, cada olhar nisso vindo do lado masculino, é, na realidade, um insulto à tua dignidade feminina, insulto à tua pureza desejada por Deus. Se não houvesse ainda algumas entre vós na terra, em cujas almas ainda é possível ancorar-se à vontade de Deus, realmente seria melhor que um gesto da mão de Deus jogasse essas caricaturas da feminilidade para fora do chão límpido da maravilhosa criação. Contudo, por causa das poucas fiéis, deve a mulher terrena, pela proximidade de Deus, poder ascender para aquelas alturas que lhe foram destinadas desde o começo. Continua na terceira parte.